Olá, muito boa tarde. Mundo, um grande templo. É nesse horizonte que é celebrado o centenário da morte de Santa Rafaela Maria, fundadora da congregação religiosa das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Um colóquio vai assinalar a data e vai ser apresentado daqui a pouco por Irene Guia, que está hoje connosco. Primeiro queremos destacar outras notícias que marcam a atualidade. Liberdade, XPTO, o desafio que reuniu alunos de educação moral e religiosa católica de todo o país num jogo sobre os valores da liberdade e da democracia. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que eu confio nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava cada dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus. 12 escolas, 59 alunos e 11 dioceses vieram a Lisboa para a finalíssima do desafio Liberdade XPTO, que reuniu as turmas da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica num concurso interdiocesano. Um projeto pensado por 5 professores da região do Porto que lhe foram dando corpo e alargando o projeto que nasceu no espírito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Achávamos que era um imperativo a disciplina de moral estar presente, quer pelo tema, quer pela oportunidade também de falarmos a linguagem da escola. A disciplina tem um rosto escolar, claramente, e, portanto, achávamos que deveríamos ter uma palavra naquilo que é esta afirmação de um valor que nos é tão caro como o da liberdade e que a Igreja ajudou a conquistar em Portugal. A ideia nasceu para ser apenas posta em prática num conjunto de agrupamentos de escolas de proximidade. Daí passa para toda a Diocese, da Diocese vai ao Nacional e foi-se alimentando de facto o projeto ao ponto de ele se espalhar a Portugal e ilhas, o que nos deixa muito contentes, obviamente. O sucesso da ideia estava na pertinência do tema e dos valores que a iniciativa trabalhava. Estes são, mais do que conceitos, são valores que estão presentes na nossa vida profissional. É isto que todos os dias nós tentamos semear no coração e na vida dos nossos alunos para que eles possam depois, como pessoas, construir-se e construir a sua identidade de cristãos, pugnando sempre pela defesa destes valores e, em algumas situações, até pela luta. Portanto, isto para nós é a nossa forma de estar na profissão e também de estar na vida. A partir dos conteúdos que são trabalhados na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, criou-se um conjunto de questões adaptadas em cada ciclo de escolaridade, no caso deste concurso, do segundo ciclo ao secundário. A nossa principal motivação é sempre encontrar uma forma de algum modo, implementar na escola este tipo de atividades, para ir de encontro a situações que estão muito distantes deles. Então a criação de um concurso é sempre um desafio, não é? E foi através deste concurso que nós procuramos fazer esta ponte entre os valores que vamos procurando trabalhar e depois a vivência destes valores e simultaneamente associar-nos a um momento muito importante da história do nosso país e da vida das nossas escolas. Os alunos começaram por jogar este desafio na sua escola e, à medida que iam vencendo, começaram a disputar a nível diocesano até esta final nacional. Este concurso, este desafio em concreto, começaram e foram passando, foram apurados para esta final. Certo, nós começamos na escola, entre as turmas, e até que eu e uma colega minha passamos à semifinal, que foi contra uma escola de Guimarães, e agora, neste momento, estamos aqui na final. Uma oportunidade para sentir a noção de corpo e da dimensão de um grupo que, a nível nacional, frequenta esta disciplina. A disciplina é facultativa, vive uma realidade muito particular em cada um dos agrupamentos, em cada um dos cantos do nosso país, mas termos esta noção do todo e de projetos que nos podem levar a criar sinergias para criar maior cumplicidade, falando a linguagem da escola, achamos que isso é fundamental do ponto de vista curricular para a disciplina e vem apenas contribuir para essa educação integral que todos nós desejamos nos nossos alunos, logicamente.
E esta educação integral é valorizada pelos alunos que frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Eu não sou católico e, na verdade, eu considero-me um agnóstico. Mas a educação moral religiosa católica, além da parte da vertente religiosa, tem uma parte que é muito importante para as turmas, especialmente para turmas que não são tão unidas, que é uni-las. E ao falarmos de valores, de éticas, mesmo muitas vezes discordando com alguns valores que a Igreja tem e ideias, é totalmente importante, porque a educação moral religiosa, acho que podemos resumi-la em uma palavra, que é debate. Eu comecei a praticar esta disciplina no 5º ano. No início nem me interessava muito, mas depois conheci a minha professora, fui experimentando aulas e até que me inscrevi, porque aplicámos a matéria de uma forma mais divertida, com quiz, do que aprendíamos nas aulas. E senti-me cativada. É divertida, porque nós não falamos só sobre religião, nós falamos de várias coisas e da liberdade. Nós aprendemos a nos respeitar mais e é bom. Eu noto a diferença das pessoas que não têm e que têm. É diferente, respeitam mais os outros e conseguem melhor. Eu penso que, acima de tudo, a educação moral e religiosa católica não fala só sobre religiões e sobre como devemos ser católicos e como devemos seguir a nossa religião. E penso que um dos primeiros passos que, quando as pessoas se inscrevem nesta disciplina e, em princípio, neste concurso, é o ser o cidadão. Porque esta disciplina ensina-nos muitos valores morais e ensina-nos a ser a pessoa, nomeadamente como devemos agir naqueles momentos em que não estamos inseridos na sociedade. E penso que esse foi, desde o 5º ano, foi um dos principais pontos que me fez entrar nesta disciplina. Este desafio nacional quis associar a disciplina à comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, levando os alunos a conhecer a história e os valores desta revolução que trouxe a democracia a Portugal. As pessoas da nossa idade têm familiares que passaram por essa altura e que penso que falam connosco sobre aquilo que foi. E para Portugal poder ter a liberdade de agir e sermos cidadãos é um forte que nem todas as cidades, nem todos os locais, nem todos os cidadãos puderam ter. E, acima de tudo, os jovens dessa sociedade não se importam muito sobre a sua liberdade e pensam que podem fazer aquilo que querem, quando podem e quando lhes bem apetece. E, acima de tudo, saber que o 25 de Abril foi um ponto importantíssimo para a nossa história, para a Revolução de Portugal, é muito importante, porque nós jovens somos o futuro da geração e temos que debater e falar sobre esse assunto, não deixando de parte o ano passado, falando também do futuro. Eu acho que falta, entre os jovens, não há essa vontade de querer explorar a liberdade. E acho que promover espaços, não só a educação moral religiosa católica, mas também todas as disciplinas, porque a cidadania, o desenvolvimento do cidadão não é algo que se foca numa disciplina, foca-se em todas, e eu em AV debater como a arte pode influenciar o 25 de Abril, que foi o que fizemos, o que são greves na aula de educação física, é muito importante, porque desenvolvemos o nosso ser cidadão e é importante que a escola, que os pais, que todos nós promovamos este espírito de debate entre todas as pessoas da comunidade escolar e da comunidade portuguesa. No segundo ciclo, a vitória foi para os alunos do agrupamento de escolas Infante Dom Pedro, de Penalva. No terceiro ciclo foi a escola Dom Afonso Sanches, de Vila do Conde, a vencer. E no secundário, o primeiro lugar foi para o agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro, Aveiro. Acompanhe estas e outras notícias no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora com Irene Guia, religiosa das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, sobre o centenário do falecimento da fundadora Santa Rafaela Maria. Muito boa tarde, Irene Guia. Obrigado por estar connosco. E começava por lhe pedir que contextualizasse esta formulação do colóquio que vai assinalar o centenário da morte da fundadora. Estou neste mundo como num grande templo. O que diz esta frase? Para já agradeço também a oportunidade de podermos estar aqui. O contexto desta frase em Santa Rafaela Maria, isto é um texto que ela tem, fruto de uns exercícios espirituais,
logo no princípio, em que chama-se princípio e fundamento e que tem muito a ver com o sentido da existência, que sentido é que damos à existência. E ela, numa fase complicada da vida dela, em 1905, tem esta afirmação: estou neste mundo como num grande templo. Que escolheram para o colóquio. Que escolhemos para o colóquio exatamente por causa de olharmos para o nosso mundo, amarmos o nosso mundo, percebermos que temos que ter um papel neste nosso mundo, conjuntamente com todos os outros, qual seja a proveniência deles, desde que perceba que estejamos de acordo nisto, que é, este mundo é um templo. E esta palavra templo não pode ser, como é que eu ia dizer, não pode ser afunilada ao conceito de igreja, ritual, etc. Culto. Mas culto e criação, entrega, transformação. Se formos ver as estações que existem no ano, no mundo, bem, o calendário litúrgico acontece essa mesma transformação, não é? Da morte para a vida, de o recuperar, o reconciliar. Por isso, é neste contexto que nós queríamos promover uma tarde de diálogo, porque Santa Rafaela, com esta experiência que fez, é da época dela. Ela nasce em 1850, mas vai para além da época dela. E hoje em dia acreditamos que esta noção que ela em 1905 teve responde àquilo que precisamos neste mundo. É a resposta para a paz, é a resposta para a comunhão, na diversidade e na pluralidade, que é algo que temos que acarinhar cada vez mais. Porque o sentido da casa comum, o sentido do bem comum, se não vamos por aí em diálogo com todos os outros, seja eles quais foram. Todos. E todos, crentes, descrentes, religiões, especialidades, humildades, liberdades, mas tudo isto, e vai deste conceito. Não podemos pôr o mundo e o tempo como se fossem coisas de estar nesta existência de formas diferentes. Não, nós estamos neste mundo como num grande templo. Há que cuidá-lo, há que... E ele perguntar, porque acredito que possa ser também inspirador para o tempo de hoje, em que contexto é que surge esta frase de Santa Rafaela Maria? De que forma, se nós a colocarmos num texto, o que é que encontramos? Então, encontramos uma mulher com uma categoria impressionante, mas eu imagino que todos os religiosos ou todos os fundadores têm esta relação, mesmo de movimentos que não sejam de igreja, mas seguem o Martin Luther King, o que seja. Por isso, todos nós temos, aqueles que pertencemos a um grupo, temos esta identificação e reconhecemos um mérito para além do tempo. Santa Rafaela, com a sua irmã, por muitas vicissitudes, chegamos à constituição da nossa congregação. Uma das vicissitudes que eu creio que é muito interessante, e eu tenho muito orgulho nisso, que tinham muita noção, muita certeza, este grupo de 14 mulheres iniciais, de aquilo que Deus lhes pedia, não é? Daquilo que Deus lhes pedia. E o bispo de Córdoba, que estava completamente a aprovar este pequeno grupo, mas quer imiscuir-se naquilo que elas sentiam e experimentavam como aquilo que tinham recebido de Deus, e porque que o sentido da existência desta nova congregação, que não foram elas que desejaram, mas isso daria para outra conversa. Sim. Então, nesse momento em que quando o bispo de Córdoba quer imiscuir-se e quase como que fazer, muito bem, aprovo, mas será desta forma. Elas têm uma pequena conversa entre elas, e isto estamos em 1884, 85, eu sou péssima para datas, mas nesta altura, por isso, imagina o conceito de igreja e de obediência ao bispo que havia naquela altura. Estas mulheres, 14, novas, dizem, mas então devemos obedecer ao bispo ou a Deus? Devemos deixar que aquilo que experimentamos que deve ser, para que é que aquilo estamos a ser chamadas como grupo, e na noite de um dia desaparecem da diocese e vão para outro sítio por causa disto, por causa que deve-se obedecer primeiro a Deus. Ficando uma para explicar porque é que se tinham ido embora, o que é de uma categoria muito grande. Por isso, este sentido da liberdade é o que ela vai dizer sempre, muitas vezes, que é o não perdermos a independência de filhos de Deus. Por isso, humildade e liberdade sempre na resposta para Deus. Isto coincide que ela depois sofre muito como geral do Instituto, depois a irmã dela também, estou a tentar abreviar, e aparece uma terceira geral que começa a desviar aquilo que era o conceito inicial
para não respeitando, para outro tipo de forma de vida religiosa, que naquela altura em que Pilar, a irmã chama-se Pilar, Rafael e Pilar, começam com este grupo de 14, era uma nova forma de estar na vida religiosa, com muito menos clausura, etc. Esta terceira, como vigária, e é nesse momento, faz tudo para voltar a um conceito de vida religiosa mais conforme com a época. E Santa Rafaela fica completamente de lado, ela é fundadora, etc., está em Roma e a vida dela passa a ser uma vida, podíamos dizer hoje em dia, de monotonia. E é nesse sentido que ela, ao ver já a irmã também afastada, aparece isto. Por isso, ela está com uma certa tristeza, mas começa aqueles exercícios e o sentido da existência dela é reforçado e diz, não. Estou neste mundo com um grande templo e como sacerdote que deve oferecer louvor, etc., a Deus. E aí vai, a partir daí, a congregação desenvolve-se. E quem é que vocês vão entregar esta frase para vos inspirar nos dias de hoje? Vamos entregar esta frase a 6 pessoas que estamos infinitamente agradecidas e que são pessoas que têm uma coisa em comum, que é esta capacidade de diálogo com o diferente, desejando comunhão. Por isso, não só aprendendo, mas reconhecendo pontos que podem ser comuns e a partir daí trabalhar para um todo. E por isso reconhecemos nestas 6 pessoas essa capacidade de diferentes áreas, porque como é que se está neste mundo como num grande templo. Então, temos a Susana Réfega, que atualmente é a diretora executiva do Movimento Internacional Laudato Si. Depois a Rita Sacramento Monteiro, ela vai-nos falar e vai estar, estou a dizer aqui uns currículos muito escuetos, mas formada em comunicação, mas está a fazer 2 especialidades, economia emocional e economia, deixa-me ver a minha cábula, desculpem. Não há problema. Sim. A economia, porque é interessante, a economia integral, que estupidez, e a outra é a economia emocional. E a Rita está agora muito envolvida também na economia de Francisco e pertence a este movimento, ao movimento internacional Economia de Francisco. Naturalmente, qual é a perspectiva para vivermos neste mundo como num grande tempo? Qual é a perspectiva da economia? Não é? O movimento Laudato Si, que a Susana Réfega é diretora executiva, sabemos que sai depois da encíclica Laudato Si e é um movimento internacional com 50.000 ou mais pessoas neste movimento. Depois temos também o João Pereira, que ao longo da sua vida é o secretário-geral da Caritas Portuguesa, e ao longo da sua vida ele cresce também na fé e no seu envolvimento, sempre muito ligado à Caritas. E nós não podemos ter este dia, estou neste mundo como num grande templo, sem pensar que há muitos que nem têm a possibilidade de estar neste mundo quase. E que ele abuta pela existência, é algo que, como é que vamos chegar a que eles experimentem isto como num grande templo? O João Pereira, para nós, é talvez das pessoas que mais contacto tem com a pobreza e com estas situações de limite de uma forma mais generalizada e não só específica, como pode ser outros movimentos que defendem ou que são voz de outras minorias, mas o João tem aqui a perspectiva da pobreza em Portugal, destes grupos que só faltava estarmos a ter este dia, só tipo, desculpa a expressão tão corriqueira, peace and love, sem querer perder. Depois uma Ana Miravaz, que é a diretora pedagógica do Colégio Pedro Rupe, e que vai-nos falar da interioridade e a educação. É impossível chegar a este conceito de estar neste mundo como num grande templo sem que a dimensão, não estou a dizer nem de fé, mas estou a dizer a dimensão da interioridade no crescimento nosso enquanto seres humanos, começando pela tenra-idade, não seja desprezada. E é desprezada. Depois as artes. Nós precisamos das artes. Pode haver manifestação melhor do que as artes para perceber que aqui há mais qualquer coisa do que simplesmente uma árvore e tal. Não, olhar para a árvore e ser capaz de chegar mais além da árvore. As artes. Vamos ter a Daniela Vieitas, que é atriz, muito envolvida em produções, etc. E depois o João Maria Carvalho, que a última vez que talvez possamos ter... escreve para a Brutéria, é filósofo, músico, poesia. Sim. É uma personagem também muito interessante de podermos aproximar a ele
e que teve a cantar, não é? O Cântico das Criaturas na Praça de São Pedro, quando foi a Vigília Ecuménica. Este é o grupo de 6 pessoas que estamos infinitamente agradecidas e que alinham connosco para esta tarde do dia 22. Que vai acontecer na Casa de Santa Rafaela, em Palmela. Sim, Casa de Santa Rafaela, em Palmela. Há um cartaz que está a ser divulgado, onde está o formulário de inscrição e que gostaríamos de muito mesmo que não fosse para nós, mas que fosse para pessoas que possam achar interessante esta perspectiva, seja elas quem forem, seja esta perspectiva de estar neste mundo e não fazer esta separação entre templo, que pode ser arte, o sentido da existência para além de viver na materialidade do mundo. E essa é não só a vossa vivência e experiência, como também a vossa proposta. Sim, nós temos este património, não é? Agora, como nós dizemos na divulgação que pomos, que é uma tarde de reflexão e de pôr em diálogo esta mulher, que vai para além do nosso templo, com este tempo e este mundo. Ou seja, o que nós também queremos ao fazer, se for ver, não há nenhuma escrava a ter aqui um momento de protagonismo. Porquê? Porque o nosso é de ouvir. Nós queremos tocar, queremos que estas pessoas que vivem de uma maneira muito específica o estar neste mundo como num grande templo, para poder absorver e nós mesmas viver de uma forma muito mais consistente o que é que significa para nós escravas que temos uma mulher que disse isto em 1905, mas o que é que significa de outros receber para perceber como é que a nós nos é pedido hoje em dia de encarnar melhor este mesmo património espiritual que nos foi entregue. Esperemos então por esse dia 22 de junho, às 15 horas, para ouvir as respostas a essas questões. Agradeço-lhe, Irene, por ter estado aqui no programa Eclésia. Nós é que agradecemos imenso. E esperemos que, de facto, surjam aí novas propostas a partir do diálogo que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco. E resta-me também agradecer a sua atenção, desejar uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.